Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sala do meeting para mais um dia de atividades do segundo ciclo de conferências do PET Biologia. É uma alegria para nós ter a audiência de vocês aqui. Eu vou convidar as petianas Raine e Luana para que façam as suas apresentações e também apresentem os petianos prelecionistas dessa tarde de hoje. Boa atividade para todos. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, então, daremos continuidade às apresentações do nosso segundo ciclo de conferências do PET Biologia, com as conferências dos petianos Mariana e Henrique. A Mari vai contar para a gente um pouquinho sobre a vida que existe dentro das cavernas, e o Henrique vai falar do porquê que os sapos cantam. Mas antes de começar, não posso esquecer de avisar que no meio de cada palestra enviaremos o link dos formulários aqui no chat para que vocês preencham com a palavra-chave que também será enviada junto com esse link. E qualquer pergunta é só mandarem aqui no chat que anotaremos e no final de cada apresentação, Mari e Henrique vão responder para a gente. Agora passo a palavra para a Mari. Boa apresentação, Mari. E uma ótima conferência a todos. Obrigada, Raine. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mariana, sou do 5º período da Biobacharel. Vou falar um pouquinho para vocês de bioespeleologia. Esperar aqui a tela carregar. Bom, inicialmente eu queria só dizer mesmo porque eu escolhi esse tema. Eu perguntei para minha mãe o que ela gostaria de assistir, se ela pudesse escolher alguma coisa relacionada à biologia, e ela tinha acabado de visitar algumas cavernas e ela ficou interessada sobre que tipo de vida, então, poderia viver naquele ambiente tão extremo, né? Aí eu me interessei pelo tema também e eu resolvi apresentar para vocês o que eu encontrei nas minhas pesquisas, ok? Espero que vocês gostem. Antes de entrar propriamente no assunto, eu vou explicar um pouquinho para vocês 3 termos que a gente vai usar ao longo do seminário. Quando a gente está falando de fauna, ou seja, os animais da caverna, a gente pode ter 3 classificações. A fauna epígea, que é aquela que vive acima da camada mais profunda da caverna, pode ser trogloxena, que nem a gente vê aqui embaixo, né? Estrangeiro da caverna, que é um animal que vai usar a caverna para dormir ou reprodução. Pode ser troglófila, que é um animal amigo da caverna, ou seja, ele pode viver tanto dentro quanto fora da caverna. E a fauna hipógea é a troglóbia, que é a específica da caverna. Então, o animal não vai conseguir sobreviver se ele não estiver dentro de uma caverna. Esses animais passam por um processo de troglomorfia, que é um processo evolutivo, que a gente também vai abordar aqui, ok? Então, aqui um breve histórico, só para a gente se contextualizar. Os estudos da caverna do Brasil começaram no século XVII, com a exploração de Salarite, e evoluíram, então, no século XVIII, para a exploração de uso militar. Já no século XIX, começa finalmente as explorações de conteúdo acadêmico, com os 2 principais nomes, Peter Lund, de Minas Gerais, e o Croone, de São Paulo. Inclusive, esse pesquisador, eles 2 trabalhavam em paleontologia, e o Croone, ele encontrou o primeiro animal troglóbio brasileiro, que é o peixe bagre-cego, que está aqui embaixo, ok? Ele foi nomeado em homenagem ao Croone. No século XX, a gente vai ter os 2 grandes marcos. O primeiro é a fundação da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que é estudo da caverna, e o segundo é da biologia, que é a primeira lista taxonômica, aí também no século XX. Incluso quem lançou essa lista ainda está vivo e pesquisa, certo? Ok, agora, da onde vem essa palavra, né? Bioespeleologia, na verdade, é um termo antigo. Eu assisti uma live recente que diz que há uma tendência para a troca da palavra para espeleobiologia, porque essa sim dá a ideia de que é um biólogo que trabalha com cavernas, e não que é alguém que trabalha com cavernas que vai estudar a vida. Seria o termo mais correto. Mas como eu fiz antes de saber, nos meus slides, eu deixei bioespeleologia até para poder comentar com vocês. Então, a bioespeleologia, ela vai conversar com 4 outras áreas da biologia. São ela, paleontologia, que é o estudo de fósseis, antropologia, que é o estudo de seres humanos, não é bem nós biólogos, mas também tem vida. A ecologia, porque a caverna é considerada o habitat natural mais ideal para estudar a ecologia, e também a evolução, certo? Antes de entrar na parte biológica, eu queria tratar um pouquinho de como se forma uma caverna. Uma caverna, ela não é qualquer cavidade numa rocha. Ela tem que ter espaço para que os seres humanos adentrem. Então, existe sim biólogos que vão pesquisar animais que vivem em pequenos canalículos da caverna,
mas aí não é espeleobiologia, é biologia cavernícola subterrânea, aí outro tema que eu não vou tratar. Enfim, existe a formação mais simples, que é em rochas carbonáticas, que eu vou falar no próximo slide, e existem as formações aqui mais curiosas que eu trouxe. Aqui é uma caverna de lava, formada por lava, por magma. Aqui é uma caverna de gelo, onde o gelo derrete, com esse nome impronunciável aqui na Islândia. E aqui tem uma caverna bem bonita para nós biólogos, que é uma caverna de corates, né? O coral forma ali na rocha e forma esse belo túnel. O processo mais natural de formação de cavernas, pelo menos aqui no Brasil, são as de rochas carbonáticas. Uma rocha carbonática, por exemplo, o mármore e o calcário, possuem minerais carbonáticos. O mais conhecido deles é a calcita, está representada aqui, é a forma da calcita, e ela é uma base fraca. A gente lembra lá da aula de química que para uma base fraca reagir, ela precisa de um ácido fraco. Qual ácido é esse? É o ácido carbônico, que só existe a partir da reação de gás carbônico com água. Esse gás carbônico aqui está principalmente presente nos solos, através dos micro-organismos. Então, após a formação do ácido carbônico, né, ele é um ácido fraco que vai reagir com minerais como a calcita e vão formar, nesse caso, o bicarbonato de cálcio. Esse é solúvel em água, então a água vai passar pela rocha como se ela estivesse lavando esse mineral e criar, como a gente vê aqui na direita, essas pequenas protocavidades, que são essa parte platinada numa matriz rochosa avermelhada. Essas protocavidades vão crescer e formar, então, os salões e as galerias que a gente encontra na caverna, ok? A caverna, ela vai ser dividida em 3 zonas. A zona 1, que é a zona de entrada, onde a luz, temperatura e umidade são iguais no meio epígeo. Para quem já teve a oportunidade de entrar numa caverna, vai entender a sensação que eu estou falando. Você basicamente sente que, à medida que você vai adentrando na caverna, há mudanças físicas do ambiente. Como, por exemplo, na zona 2, que é a crepuscular, há uma certa ausência de luz e também corrente de ar, do interior para o exterior, porque é uma troca de pressão e de temperatura. Para a gente finalmente chegar na zona 3, que não tem luz nenhuma, né? Por isso uma zona fótica, a temperatura é constante, ela quase não varia e ela é mais ou menos fria, dependendo da caverna, e também a umidade chega de 90% a 100%. Então a gente pode reparar que é um ambiente extremo para alguns tipos de vidas mais comuns que a gente pensa, certo? Além disso, só uma pequena curiosidade também, são que micro-organismos também formam cavernas através das reações de oxirredução e liberação de ácido sulfúrico. Aqui, essa parte azul, que foi classificada como um formato de lagosta, ela é um espeleotema estromatólito. Espeleotemas são as famosas estalagmites, estalactites, ou seja, são formações de matriz rochosa a partir de uma rocha pré-formada, e estromatólito é uma rocha fóssil de cianobactérias. As cianobactérias, elas teriam, então, né, já estão mortas, fixado o calcário na sua matriz, na sua membrana, desculpa, e isso teria formado uma matriz rígida, que quando a cianobactéria veio a morrer, se tornou uma rocha fóssil. Então, por conta disso, são biologicamente formados e induzidos, né? Ali elas se formam na zona crepuscular, então ainda tem luz, elas crescem em direção à luz, são seres fotossintetizantes. E como um exemplo aqui de liberação de ácido sulfúrico, eu peguei essa imagem, o gipsita é esse minério de cálcio esbranquiçado, leitoso aqui, e no meio disso, essa mancha rochosa é um micro-organismo que está, então, liberando enxofre. É por isso que é importante a gente não encostar nas paredes da caverna, porque elas podem ser prejudiciais para a nossa pele e em contato com óleos, por exemplo, e até mesmo na nossa boca. Certo. Agora, entrando na parte biológica, eu vou falar um pouquinho da estrutura do ecossistema. É necessário a gente ter em mente 3 características principais. Ambiente de umidade saturada, como eu já disse, a escassez alimentar, porque a gente vai ter poucos animais nessa caverna, então a fonte de alimento é pouca, e também a ausência de luz, ou seja, não tem a base vegetal para poder servir na cadeia alimentar. O fluxo de energia nessa caverna vai ser de 2 modos, na caverna permanentemente seca e na caverna com sistema de drenagem subterrânea. Na caverna permanentemente secas, a principal fonte de nitrogênio vai ser o guano. O guano são as fezes de morcegos e aves, que nem eu trouxe aqui para vocês essa imagem desse morcego, ele é brasileiro, ele é trogloxeno, mas ele mais parece um porquinho, mas então ele é um dos principais importadores para essa caverna, ok? Na caverna permanente seca, o que acontece então? Os animais chamados invertebrados inferiores, por uma mera classificação aqui, eles vão viver em volta do depósito de guano e vão ser consumidos por invertebrados superiores, como aranhas, escorpiões e besouros, que nem a gente vê nessa imagem aqui.
Na caverna, com sistema de drenagem subterrâneo, que nada mais é do que um lençol freático ali naquela caverna, a nutriente vai variar de acordo com os meses de enchente e os meses secos. Nos meses secos, o principal componente é o guano, e nos meses de enchente, seriam os detritos vegetais e animais que são trazidos por esse fluxo de água maior. Além de alimentar o zooplâncton e os peixes dessa caverna, eles também vão ser decompostos por fungos e bactérias, e essa decomposição vai, então, servir às vezes de guano, né? E vai alimentar invertebrados inferiores e invertebrados superiores também. Aqui também, como a gente pode ver nessa outra imagem, isso aqui é o amblipígio, ok? Agora, na parte evolutiva do nosso ecossistema, eu vou explicar 3 teorias, 2 mais tradicionais e mais antigas, e uma que é mais atual, com as novas luzes da biologia. Essas 2 aqui que eu estou apresentando, que é a hipótese de acúmulo de mutações neutras e a hipótese de seleção por pleiotropia, são as mais tradicionais. Na de acúmulo de mutações neutras, a gente pode ver que ela é impulsionada por falta de pressão epígea. Então, o principal fator para essa hipótese é de que você está num ambiente onde você não tem as pressões externas, como, por exemplo, o grande número de predadores. Enquanto que na hipótese de seleção por pleiotropia, ela é principalmente fundamentada na escassez alimentar. Então, a falta de alimento na caverna seria ali o fator fundamental para essa hipótese, e a gente vai explorar mais à frente. De qualquer forma, essas 2 hipóteses vão predizer de que a escuridão da caverna e o frio e a umidade da mesma vão propiciar um ambiente de evolução regressiva. Mas o que é a evolução regressiva, né? É quando as novidades evolutivas, na verdade, são regressões do organismo. Não é muito difícil a gente pensar em exemplos, como, por exemplo, esses belos pinguins que eu trouxe aqui pra gente, que são aves que perderam a habilidade de voo, mas a gente também tem cobras que perderam as patas e mesmo as aves que também perderam os dentes. Então, tudo isso são caracteres que eles tinham, né? As aves descendem de répteis que possuem dentes. Então, a novidade evolutiva do grupo é não ter dentes. Quando a gente está falando de evolução, a gente fala de genética, e envolve a pergunta, o que acontece com os genes que, então, vão criar o fenótipo ali que a gente está perguntando da evolução regressiva, né? Na hipótese de acumulação de mutações neutras, como o próprio nome diz, ocorreu um acúmulo de mutações neutras. O que é isso, né? É aquela que não impacta a sobrevivência ou reprodução do ser. Então, a gente pode ver que uma mutação, dependendo do contexto onde esse animal está inserido, ela pode ser positiva, negativa ou neutra. Então, nesse caso da caverna, se acontecesse, por exemplo, uma mutação no fenótipo do olho, e esse animal viesse a não enxergar, mas isso ainda possibilitasse que ele se reproduzisse e sobrevivesse, seria uma mutação neutra. É nesse sentido. Na hipótese de seleção por pleiotropia, a gente precisa saber o que é pleiotropia, né? É um gene pleiotrópico, é aquele que determina diversos caracteres sozinho. Então, nesse sentido, a mutação ela vai poder influenciar positiva ou negativamente, ou mesmo um só em 2 ou mais caracteres, certo? Então, o que isso geraria? Isso geraria, então, uma mutação específica num gene, que iria, por exemplo, codificar negativamente para o olho, esse animal seria cego, mas positivamente para um órgão sensorial, que permitiria a sobrevivência, uma vantagem na sobrevivência desse animal na caverna, como a gente vai ver à frente, e também geraria uma economia metabólica. Não fica muito bem explicada, essa teoria é meio antiga, mas a ideia seria de que como o mesmo gene deixou de economizar, quer dizer, economizou energia no caractere e começou a gastar no outro, você teria uma economia metabólica por só ter sido uma mutação. Essa é mais ou menos a ideia. Ainda na seleção de pleiotropia, né? Então, a escassez alimentar, lembra que eu disse que é um dos pilares, junto a essa economia metabólica, seriam, então, um fator que selecionaria esses animais, ou seja, a adaptação desse ser. Como exemplo aqui, eu trouxe o peixe-bagre cego, aqui brasileiro. Ele não tem a visão, ele é o globo ocular, mas ele tem esses barbilhões hipertrofiados, como a gente pode ver aqui, enquanto que esse aqui é um outro peixe-bagre comum, e esses são os barbilhões, tá, gente? Eu não sei nem se dá para ver direito aqui na imagem, mas eles são como se fossem listras aqui no corpo do animal, e eles são bem pequenininhos, né? São mais finos, digamos assim. E o outro são hipertrofiados, porque esses barbilhões no peixe-bagre cego servem para ele sentir a mudança da água e então poder se orientar, ok? Enquanto que o peixe-bagre que tem a visão não vai precisar tanto dessa hipertrofia. Agora, essas teorias, como eu disse, são mais tradicionais, eu vou trazer uma nova, que é de Galland, de 2010, que vai trabalhar com a ideia da epigenética, então já é uma ideia mais nova da biologia. O que é epigenética, né, gente? A epigenética, como mostra bem legal nessa imagem aqui, são marcações de acetilação e metilação no código genético. É mais raro que aconteça no DNA e bem mais comum que aconteça nas histonas do nosso código genético. Essas marcações, elas servem para regular a nossa expressão gênica, certo?
Então, a principal parte que o Gallen vai pegar no pé das teorias, existem muita mais, além dessas duas, mas enfim, de todas, é que elas não explicam a vantagem evolutiva das reduções sugeridas pela evolução regressiva. Ou seja, para que serviria essa evolução regressiva? E qual é a vantagem de um animal evoluir regressivamente? Falando então da hipótese de mutações, como eu disse, além de não explicar a vantagem evolutiva, ele também vai falar que para acontecer esse acúmulo, teria que ser um ambiente sem fluxo genético. O que é isso, gente? Isso é, por exemplo, ilha. Quando um pedaço de terra está conectado ao continente, mas ele se separa, não tem troca de fluxo genético, né? Os animais não se reproduzem entre si mais. Então, essa interrupção do fluxo genético, então, seria um ambiente propício para mutações neutras, o que o Gallen não acredita ser o caso da caverna, e nenhum caso de evolução que não é de um dia para a noite. Além disso, na vantagem de evolução, como eu trouxe aqui em duas imagens, os animais de caverna, eles não costumam ter pigmentação melânica cutânea, ou seja, eles são esbranquiçados, empalidecidos. Só que, além disso, que é citado como uma das supostas mutações que não teriam necessidade, porque não tem raios solares, o animal não tem que se proteger, junto disso, também acontece a redução da cutícula, para quem não conhece ou não consegue imaginar, a cutícula ela serve no corpo do animal para impedir a troca de água com o ambiente. Então, assim, o animal não resseca. Só que como a caverna é altamente úmida, qual seria a necessidade de uma cutícula, né? Então, as duas acontecem juntas. E aí, essa hipótese, por exemplo, não explica qual é mais vantajosa e qual não é, certo? Além disso, aqui tem uma molécula de carotenoide, tá? Carotenoide é um pigmento, ele é o que dá cor para o flamingo, por exemplo, então ele dá cor para muitos animais, na verdade, e ela é pobre na dieta da caverna. Então, animais que foram alimentados, que são de cavernas, tá? São troglóbios, e são alimentados com carotenoides no laboratório, adquirem pigmentação. Então, não foi uma mutação, foi, como o Gallen vai dizer, uma regulação ambiental, que é como funciona a epigenética. Na hipótese de seleção por pleiotropia, ele vai dizer que a vista de economia de energia dessa hipótese está errada. Não aconteceria uma economia por baixo aporte, que como esse prato aqui representa seria um jejum. Ou seja, não é porque o animal consome menos e é resistente ao jejum que ele gera uma economia e essa economia é evolutiva. Para pensar numa relação mais fácil, vamos imaginar nós seres humanos. Se você tem uma mãe ou um pai e eles tiveram problemas para se alimentar, não quer dizer que você vai ter problemas para se alimentar. Não é um caractere, nenhuma parte da pessoa que vai passar para sua prole. Então, isso não é um fator evolutivo. Então, aí ele vai criticar, certo? Que essa tal economia de energia. Ok, então, o que é que o Gallen fala? O Gallen fala que a epigenética, né, essa roda aqui embaixo, vai mexer a biologia do desenvolvimento, que é uma área aí da biologia que estuda o desenvolvimento dos nossos caracteres, qualquer desenvolvimento que seja, e esse desenvolvimento vai mexer a roda do processo evolutivo de cavernas, que é a troglomorfia, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho o olho bem bonito, uma imagem de olho de hemíptera. Esse olho grandão que a gente olha é o olho composto, e essas bolinhas aqui são os omatídeos. O que acontece? Muitos hemípteras que são cegos e vivem nas cavernas não perdem a visão simplesmente, nem perdem o globo ocular. Acontece a fusão desses omatídeos e isso acaba, então, dificultando a visão. É como se a gente tivesse esses dois olhos e eles se fusionassem em um. Então, por conta disso, não teve mutação nem nada, foi só um problema no desenvolvimento do olho composto. Um outro exemplo bem bacana também de como isso funcionaria é essa espécie aqui, que vai por mim, a espécie A e a espécie B é a mesma espécie, é o mesmo bicho. A única diferença é que o tipo A, né, ele existe em todo o mundo, ele é um peixe cosmopolita, onde ele tem visão e coloração, e o tipo B acontece especificamente no México, onde ele não tem coloração e ele também não tem visão. Isso seria uma ótima regulação ambiental para a hipótese do Gallen. O que acontece nesse peixe tipo B? Aqui, não sei se vai dar para ver direito, mas é o cristalino, essa parte esbranquiçada no olho. Esse cristalino não é bem desenvolvido no tipo B, do Astyanax mexicanus. Então, como o cristalino não se desenvolve, o globo ocular também não vai conseguir se formar e esse peixe vai ser cego. Ok, a hipótese epigenética, então, ela vai trabalhar que o menor aporte energético, porque o animal está comendo menos, vai gerar um estresse bioquímico no corpo desse animal. Já é conhecido também que o estresse bioquímico leva a um maior gasto energético, é como se seu corpo tivesse que gastar mais energia para as mesmas funções. E com isso, então, você teria um ambiente propício para a seleção de seres com menor gasto em caracteres por algum motivo. Então, não teve seleção para ele perder o olho, mas se ele não tem o desenvolvimento do olho, por exemplo,
porque houve essa regulação ambiental, ele vai ser selecionado. Essa é a ideia. Além disso, o estresse bioquímico também leva a um estresse fisiológico do corpo inteiro, e o estresse fisiológico leva ao atraso no desenvolvimento, então as caracteres vão ficar atrasados, né? Vai demorar mais para se desenvolver e talvez nunca se desenvolva, como a coloração da pele, e também a maior taxa de mutações. Então, para o Gallen, esse ambiente todo é o que propicia a evolução na caverna. Agora, gente, já para a reta final do nosso seminário, eu vou entrar na parte de características de troglobos, que é a parte que todo mundo assim gosta mais, que a gente vai ver exemplos de como são esses seres. E também já deixo avisado aqui minha palavra-chave, que é troglobio, não tem esse S. Então, vamos lá. Nas morfológicas, eu separei como gerais, ou seja, a gente vai encontrar na grande parte dos animais de caverna. A gente vai ter a onoftalmia, que é uma palavra bonita, né, linda, mas é A de negação e oftalmia de oftalmo, então tem a ver com o olho. Então, a anoftalmia é qualquer problema na visão, desde a ausência de globo ocular até realmente não enxerga por algum motivo, ou perda mínima de visão. A perda de pigmentação melânica cutânea, animais esbranquiçados, elongação do corpo e apêndices, isso não tem muito uma explicação, mas é reparável, a gente vai ver nas imagens, e também hipertrofia de órgãos sensoriais químicos e táteis, esses sim estão ligados ao fato de ser necessário sobreviver no ambiente sem uma visão ou sem alguns outros fatores que a gente teria no ambiente externo, ok? Um exemplo bem legal também que eu trouxe aqui do Pilemodera é que ele é cego, né? Então não tem como ele enxergar o parceiro sexual dele, só que ele sente cheirinho. Então é que negócio, se o peixe não tá cheirando bem, não vai ter prole. É legal de falar assim, mas é triste a gente saber que onde esse peixe ocorre está tendo poluição nas águas, e por conta disso, o registro de filhotes desse peixe já está caindo, e provavelmente é porque eles não estão conseguindo se reconhecer pelo olfato. Mas, na morfológicas específicas, a gente vai tratar, então, do que acontece com táxons específicos, como, por exemplo, a incrementação de segmentos corporais só vai acontecer com animais que têm esse tipo de crescimento, que são os artrópodes. Na hipertrofia de tarsos, só vai acontecer com animais que têm tarsos, né, como, por exemplo, também os insetos. Na atrofia de asas, são os insetos alados, conhecidos como pterigota, e na perda de função de apêndices, são os crustáceos. Para quem ainda não teve Zoo 2, não vai saber, mas para quem já teve, crustácea é um táxon que está cheio de apêndice, cheio de função que a gente não aprende. Então aqui a gente vê que elas são perdidas e a gente também não precisou aprender. Ok, a específica aqui é o besouro. Eu quis trazer porque tem muito besouro modificado. Para quem gosta de besouro e quiser pesquisar, tem muita coisa legal sobre esse táxon e caverna. Aqui é a tribo Zufini. Esse aqui é um brasileiro, esse amarelado de caverna. Ele é pequenininho, infelizmente não vai dar para ver por essa foto, mas ele não tem a asa corácea, que é essa primeira asa totalmente formada. Então, para demonstrar que ele nem tem a asa de baixo, ele nem precisa abrir para a habilidade de voo. Além disso, ele também é cego. E aqui na direita a gente vai ter um besouro comum, né? Só para comparação. Aqui, dos crustáceos, a ordem Amphipoda, eu trouxe esse Speleogamarus titan, que todos do gênero são troglobos, também vou falar um pouquinho deles para frente. E aqui um Rhialela, eu trouxe para comparação porque esse ímbi, essa espécie, é o único do gênero que não é troglóbio e também é o único anfipoda de águas doces que não é troglóbio, não é hipógeo. Então ele é tipo como se fosse uma exceção, por isso que eu trouxe também para mostrar a diferença entre eles. Vocês podem reparar aqui que essa parte da frente aqui do crustáceo, como se fosse uma pinça, não é? Ela é maior nesse daqui, que é o troglóbio, né? Além disso, também consegue reparar, infelizmente eu não encontrei medição, mas também são mais alongados, então todas essas características que você pode ir reparando. Nas fisiológicas gerais, a gente vai ter esses quadrinhos, 5 principais, são animais estenotermos, ou seja, vivem numa faixa estreita de temperatura, alterações podem e vão afetar. Estenoídeos, faixa estreita de umidade, são polífagos, que é uma palavra para dizer que eles comem de tudo, não só vegetal e planta, eles comem guano, né? São resistentes, ou seja, são animais que, quando comparados a grupos irmãos que estejam fora da caverna, eles vão ter resistência ao jejum. Tem ovos maiores, isso está relacionado ao fato de que também são animais que têm um atraso no desenvolvimento, como a gente viu lá atrás, né? Então, eles precisam de mais reserva nutricional no ovo para poderem eclodir. E também são longevos, o que isso quer dizer? Que eles vivem mais. Isso está associado à menor atividade metabólica, que nem a gente também vê em tartaruga, tá? E também por conta do menor oxigênio disponível na caverna. Então, por conta disso, são animais mais lentos que vivem mais.
Aqui um exemplo para a gente ver, eu estou citando a idade deles, olha a diferença. O peixe-bagre cego, ele vive mais do que o dobro de um peixe-bagre comum, esse também é brasileiro, né? O pH também é diferente, ele é mais básico, enquanto que o pH do Papeniaime é mais ácido, e além disso também há grande diferença na faixa de temperatura que esses dois sofrem, né? São águas muito mais quentes para o peixe-bagre cego. Essa aqui é bem legal, na fisiológicas específicas, né? Que é essa adaptação aqui dos besouros, que eu disse é um taxo bem legal. Aqui nessa imagem, apontado pela setinha azul, a gente vê a abertura do espiráculo, que está bem belamente detalhado nessas imagens aqui, essas 4 séries de fotos. Então, acompanha comigo. Na série A, o espiráculo está se abrindo, na B ele está aberto para a entrada de ar, na C ele se comprime para fazer pressão negativa e o ar entrar no sistema traqueal, e na D ele está sofrendo relaxamento para poder abrir de novo, né? Como se fosse uma narina. E aqui, na de azul, também uma bela imagem do sistema traqueal de besouros. É um mecanismo bem interessante, só que o que acontece? Com besouros de caverna, ele é rudimentar, tanto os espiráculos quanto o sistema traqueal. Então, é como se a respiração não fosse ser o suficiente. Só que o que acontece? É reparado nesses besouros com sistema rudimentar que a membrana abdominal é mais fina. Então, acredita-se que ela serviria também para troca gasosa, então o animal poderia ter a sua taxa normal de oxigênio. Nas comportamentais agora, está tudo relacionado ao fato da menor taxa metabólica, tá, gente? Então, a gente vai ver animais menos agressivos, com menor tendência de escape e com uma vida mais lenta, comportamentos mais lentos. Novamente, os peixes bagre cegos, eles se escondem em tocas para fuga e competem pelo local de proteção. Ou seja, você vê, isso é todo o gênero Pleomodella, tá? Uma tendência muito grande de se intocar e se proteger, porque são peixes pequenos, então eles estão fugindo dos predadores. Essa tendência é tão grande que, por exemplo, na espécie Papeniaime, a sobrevivência da prole depende que a fêmea intoque os seus filhotes, tanto o ovo quanto até mesmo depois que os girininhos ali nascem, eles têm que ficar ali na toca por um tempo, senão eles não sobrevivem. E também são animais bentônicos, ou seja, perto ali do substrato, para poder se intocar com maior facilidade. Você não repara nada desse comportamento quando você vê o peixe bagre cego. Na verdade, eles nadam ao longo de toda a coluna d'água, eles reagem ao movimento da água, né, diferente do movimento da luz, que veria o predador, e eles estão ao longo de toda a coluna, e eles não têm tendência de se intocar. Então, como é uma ausência de predadores na caverna, né, ele tem uma vida bem mais tranquila. Aqui, para quem gosta de invertebrado, eu trouxe os crustáceos aegla. Aqui o microphthalma, ele é o troglóbio, tá? E o perobe, ele é o epígeo, né? Que vive aqui fora da caverna. Aqui, só para ter uma ideia de tamanho, essa tarja preta na imagem do perobe, ela tem 1 centímetro de comprimento e é a mesma tarja de 1 centímetro dessa linha maior na microphthalma. Então, tipo, aquela direita de peroba tem mais de 1 centímetro, enquanto que praticamente 2, 3 centímetros é o corpo de microphthalma, de tamanha diferença de tamanho, né? Então, aquelas menores, hábito agressivo menor, e também intensificação no hábito de limpar os apêndices. Está relacionado de que, como são seres cegos, como por exemplo o microphthalma, eles usariam os apêndices para sentir o ambiente, certo? Esse aqui é um caso bem interessante. A Eleanor Trajano era um dos principais nomes da espeleobiologia, para quem quiser pesquisar mais. E eu estava assistindo uma live dela, e ela contou que uma vez ela saiu numa exploração para a caverna com alguns amigos biólogos, e eles ficaram 1 semana dentro de uma caverna lá em São Paulo, coisa bem de biólogo, e como não tinha nada para fazer, não tinha internet naquela época, eles foram caçar bicho. E aqui na esquerda, a gente vê uma aranha, essa aranha é fêmea, é Quitenus, e uma das principais missões era caçar o macho da Quitenus. Por que será, né? Esse estudo, na verdade, ele foi conduzido antes dessa caçada, e foi aí que surgiu a caçada do Quitenus. Esse estudo quis entender por que a Quitenus é troglófila e a Enoploquitenus é trogloxena, sendo que elas vivem na mesma caverna, né? Por que será? E descobriram que, na verdade, a Quitenus é uma aranha feminista, ou seja, ela vai matar o macho para poder conseguir a fonte de alimento para ela e para os filhotes. Então, depois da cópula, o macho não sobrevive mais, por isso o macho é tão difícil de achar. E a Enoploquitenus não. Depois da cópula, ela sai da caverna e vai procurar comida para si e para sua prole. Então, por conta disso, a gente vai ver a diferença. Uma só usa a caverna para reprodução e a outra vai, de fato,
manter ali o ciclo de vida na caverna. Agora, para a parte de danos ao ecossistema, né, uma parte mais geral e ambiental, aqui no decreto de 1990, a gente abaixou, né, o Brasil abaixou a ideia de que as cavernas deveriam ser protegidas integralmente, ou seja, não poderia mexer na caverna. Mas isso foi revogado em 2008, com esse outro decreto aqui, onde foi criado os graus de relevância, que são médio, baixo, médio e alto grau de relevância, né? Como é que funciona? Eles são averiguados pelo ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, e para ter relevância máxima, eles precisam de pelo menos um desses 3 atributos, que são físicos, geologia única, biológicos, espécies endêmicas, histórico-culturais, civilização antiga, artefatos e civilizações antigas. Um exemplo para nós biólogos é essa espécie mineira, a uai, foi achada em Tacarumbi, Minas Gerais, e ela foi a 7ª das espécies endêmicas brasileiras e a única de Minas. As outras 6 eram da Bahia. Então, o seu achado, né, como os próprios autores do artigo disseram, ajudou, então, a defender maior domínio, né, ali a faixa das cavidades naturais, porque mostra uma troca de espécies. Mas aqui eu trouxe um trecho para vocês verem, essa é a lei de 2008, ela diz que qualquer cavidade, não importa qual o grau de relevância, pode ser objeto de impacto negativo. Então, vamos para um exemplo triste, da nossa não tão amada mineradora Vale. Ela tem interesse em explorar o minério de ferro desde 1970, lá na Serra do Carajás, no Pará, que é uma região da floresta amazônica. É essa imagem bonitinha aqui. E lá existem mais de 20 sítios arqueológicos onde foram encontradas urnas, vasilhas e ferramentas de pedra que remontam a uma civilização de mais de 10 mil anos atrás. Então, existe sim uma defesa daquela área e toda uma série de argumentos. Além disso, também foram encontrados argumentos biológicos e geológicos. Porém, olha aqui um trechinho aqui do Rei Arrima, e Arrima é o estudo de impacto ambiental e seu relatório, ele é obrigatório para obras desse tipo. Ele diz que o impacto é real, negativo, permanente, médio e longo prazo, alta significância e magnitude, ou seja, tudo que poderia para proteger, eles tentaram. Porém, em 2017, a Vale começou a explorar a região da Serra do Carajás. Essa é a parte que ela explora até então, que é o complexo S11D. Esse complexo S11 é dividido em 4 regiões e tem mais de bilhões de reais para serem explorados. E a Vale não pretende parar. Esse ano, ela lançou em seus portais oficiais de que ela pretende, sim, expandir essa exploração. E a gente sabe que isso acontece com maior exploração de terras. Então, infelizmente, essa batalha aí, que foi segurada por tanto tempo, está sendo perdida. Aqui é um quadrinho geral para a gente ver os danos a ecossistemas. O primeiro, essa imagem se relaciona à vegetação ao redor da caverna. Quando há desmatamento, você afasta os morcegos e, consequentemente, o aporte de guano. Então, além do morcego sofrer porque não tem onde dormir ou reproduzir, também não vai trazer nutrição para aquela caverna ali. E, além disso, o grande problema de assoreamento de rios, que vai tanto danar a caverna quanto nós aqui de fora, né, de fora da caverna. Aqui na segunda imagem, quer dizer da qualidade da água, por isso que ela está bem bonita e azul, como deveria ser. Porém, infelizmente, por uso de pesticidas e mineração, principalmente, acaba que essa água fica contaminada. Isso prejudica tanto os animais que vivem na água, como os peixes, quanto os animais que dependem dela para trazer os detritos ali em bom estado para que possam ser consumidos. Aqui, essa terceira imagem vai falar do fluxo de água. Ele pode aumentar ou diminuir. Quando é que ele diminui? Quando há desenvolvimento urbano perto desse leito da água, então diminui a infiltração de água da chuva, e com isso diminui a quantidade de água no rio e o fluxo. Lençóis freáticos, o mau uso dos lençóis freáticos, na verdade, quando as pessoas não sabem usar e usam demais, acaba que a caverna vai sofrer também com o nível de água. E reservatórios, que eu gosto de chamar de um problema em sentido duplo, porque se a caverna está antes do reservatório, ela fica inundada. Uma caverna inundada pode levar a varrimento mecânico, ou seja, literalmente a espécie vai ser enxurrada para fora e vai ser morta por conta do grande aporte de água, né? Como mudanças físicas. Lembra que eu disse, os animais vivem em faixas estreitas, e isso também pode levar à morte. E o problema para quem está do outro lado, a caverna que está do outro lado do reservatório, é que ela seca. Então, uma caverna seca também, se ela depende daquele rio, não vai ser bom. Essa quarta imagem, um pouquinho menos intuitiva, é o ecoturismo. Por quê? Falta de educação ambiental que as pessoas têm. Para quem já visitou uma caverna pode ver, tem papel de bala, papel de salgadinho, plásticos,
preservativos, tem vários lixos jogados dentro da caverna, o que é uma tristeza. E, além disso, também a iluminação. Iluminação artificial, gente, é capaz de levar ao crescimento de seres fotossintetizantes. Lembra que eu falei que eles estão normalmente excluídos da caverna, não é para eles estarem ali? Então, se eles crescem, em alguns casos eles crescem, isso pode levar a problemas que a gente nem consegue projetar ainda. Agora, no nosso tópico final, um pouquinho da parte history, para quem gosta, eu gosto bastante, que é a antroespeleologia, que é o estudo do homem através da caverna, tá? Não é o estudo do homem da caverna. Ela vai se dar por artefatos, como essa bela urna aqui, por corpos, como esse aqui, e por pinturas rupestres, como essa aqui. Todas são brasileiras. Eu tirei todas essas informações desse boletim aqui, que infelizmente parou de circular, mas é muito legal, para quem quiser ler, pode pesquisar lá no site da SBE. O primeiro caso que eu trouxe é esse aqui, dos restos mais antigos do banquete. Aconteceu em Israel, há 12 mil anos atrás, essa época em que o homem estava transitando de nômade para sedentário, e vai ter duas teorias, a do professor Alan e a do pesquisador Brian. O professor Alan, esse cara simpático aqui, vai dizer que o banquete serve para estreitar laços. O que isso quer dizer? Quando a gente chama nossos amigos e nossa família para comer e para conversar, né, a gente dá um banquete, digamos assim, a gente quer se conectar, a gente quer estreitar laços. Isso seria necessário para formar ali a comunidade, a civilização, o grupo de pessoas nessa transição para a vida sedentária. Enquanto que o pesquisador Brian, ele vai dizer que é objeto de poder. Nesse sentido, a gente pode relembrar mais aquela ideia da época medieval, onde os reis, os monarcas, né, os senhores de feudo, eles levavam banquetes de 2, 3 dias, muita fartura, muita comida, para mostrar que eles tinham, que eles podiam, que produziam para eles podiam esbanjar. Então, o que isso se relaciona ao tempo, né? Como eles estavam mudando para sedentário, seria mais ou menos a ideia de que tinha o homem, então, ou a mulher, não dá para saber, que queria mostrar que tinha aquele espaço, que sabia cultivar, que sabia ordenhar animais, cortar sua carne, preparar. Então, ele mostraria isso para as pessoas e falaria, olha, essa terra é minha, ou você trabalha para mim ou você vaza. Esse segundo aqui, que é o sapato mais antigo do mundo, aconteceu na Armênia, nessa cavidade aqui, e talvez porque a história esteja confirmando de que mulheres gostam de sapatos, mas ele é um sapato feminino, de tamanho 39, que não é pequeno, mas tudo bem, e ele parece mais saco de batata que a direita. Ele data de 1.500 anos atrás, isso é a idade do cobre, ou seja, o homem já domesticava cavalos e também já tinha roda. E o que seria essa cavidade? Qual é a relação do sapato, né? Foi encontrado restos de uva e de cachos ressecados e também restos cerebrais de 6 mil anos atrás. Então, acredita que as pessoas frequentavam essa caverna, também tinham barris envelhecidos de uva e outros utensílios, então teria frequentado mais como uma meio de socialização, se encontrar, produzir um vinho bacana, legal. Além disso, também tinham ferramentas de vidro vulcânico nessa caverna, então o vulcão mais perto fica a 100 quilômetros, então o sapato serviria justamente para caminhar até esse vulcão, retornar e poder então manusear essas ferramentas. Esse aqui é brasileiro, o homem de 11 mil anos, ele é um pouquinho mais novo do que a Luzia, né, só 500 anos mais novo, e infelizmente eu não achei uma imagem desse homem, certo? Mas eu achei a Luzia, essa reconstrução, e qual é a importância da Luzia e desse homem também, tá, gente? Que foram encontrados ambos aqui em Minas Gerais. A importância é que eles dão ideia a uma rota migratória do homem chegando à América, onde eles teriam surgido na África, o berço da nossa civilização, e teriam descido pelas Polinésias. Por isso, a semelhança dos índios sul-americanos com os polineses. Essa é a importância da Luzia e do homem de 10 mil anos. Agora, a caverna de Rômulo e Remo. Essa caverna, na Itália, né, ela é chamada de Lupercali, que vem do latim loba, lupa, loba, né, que, para quem não lembra, são gêmeos que foram criados por uma loba, eu vou explicar. E onde seria isso? No Monte Palatino. O Monte Palatino, como vocês podem ver nessa bela imagem aqui, é a colina mais central das 7 de Roma, ok? Eles teriam, então, sido criados embaixo desse monte, no sopé do monte. A história de Rômulo e Remo, bem resumidamente, tá, gente? É que eles são filhos do deus Marte, ou seja, o deus da guerra, também conhecido como Ares, e eles teriam sido expulsos da sua civilização, porque tinham descoberto que eles eram filhos de deuses, e teriam sido criados por essa loba no sopé do monte. Até que um dia eles cresceram, belos e fortes, subiram o sopé e fundaram Roma, nada mais simples. Aqui seria o buraco que levaria a essa caverna de Rômulo e Remo, a Lupercali. Como acharam a Lupercali só agora, né? Na verdade, 2008, mas só agora, digamos assim.
estavam fazendo uma reforma no palácio do imperador Augustus, esse cara aqui, o primeiro imperador de Roma, e encontraram essa passagem, então, aquele buraco foi descoberto depois, tá? Encontraram uma passagem, depois encontraram que o buraco também levava a essa cavidade. E aqui é um domo dessa Lupercali, então tem a decoração de adoração, e também foram encontrados objetos onde supostamente as pessoas desciam e adoravam seus fundadores, né, Rômulo e Remo. Caso esteja em dúvida, tem pesquisador que acredita, tem pesquisador que não acredita. Eu pesquisei recentemente, porque é de 2008, e continua essa briga aí de vai ou não vai. E agora o caso mais alienígenas do passado que a gente vai ter, que são os discos voadores de pedra na província de Tianxi, na China. Em 2007, alguns trabalhadores de mina de carvão encontraram 7 discos desse aqui, que tem 3 metros de diâmetro. Para quem me conhece, sabe que sou 2 de eu, uma em cima da outra, então é uma coisa gigantesca, e que pesam 400 quilos. Qual é a importância deles, além de serem esquisitos? Eles foram correlacionados com um caso de 1938, onde pesquisadores antropólogos encontraram, dos arredores do Tibete, que também é a China, um túmulo coletivo, onde encontraram 716 corpos, e cada um acompanhado com um disco de pedra, que teria essa aparência aqui, eles eram bem menores, e teriam essa aparência aqui. Os corpos teriam 1,15 m, isso é bem pequenininho, né? E cabeças maiores que o Homo sapiens. Então, aí está a curiosidade, maior curiosidade dessa história toda. Além disso, acima de alguns dos corpos, tinha escritas em chinês arcaico, antigo, que contavam a história de alienígenas da Terra de Dropa, de 12 mil anos atrás, que teriam nos visitado, e os corpos teriam se enterrados ali para quando eles voltassem, eles pudessem, então, ir para Dropa, a famosa Terra Prometida. O chinês arcaico não foi totalmente traduzido, tá? Mas é mais ou menos essa ideia que os pesquisadores concluíram. E o que deixa tudo mais curioso, porque é China, é que os registros de 1938 foram apagados após 1960. Que registros? Crânios que foram coletados, a localização exata desse túmulo coletivo, alguns discos de pedra. Então, coisas foram mantidas e coisas foram apagadas. Só como um detalhe, em 1960 tinha passado a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Cultural na China. Então, houve meio que tipo assim, vamos sumir com o caso e fica aí. Para quem é interessado, pode pesquisar alienígenas de Dropa, tem muita ideia de que talvez eles tenham então sido aí o nascimento da humanidade. Então, gente, aqui são as minhas principais referências. Eu quero agradecer muito a sua presença, também agradecer ao PET Cesu, à Unifal, ao PET Bio, à minha família por ter escutado a apresentação algumas vezes, e a Amanda, minha namorada, porque ela também me auxiliou nisso. E qualquer dúvida aí, as perguntas do chat, mas também podem me contactar por e-mail ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp, certo? Espero que vocês tenham gostado, gente.